Olá, povo de Deus. Dois extremos que devemos ter cuidado é o seguinte: primeiro, nós já acharmos que devemos fazer penitência do nosso jeito, da forma que quisermos e prejudicarmos a nossa saúde de forma grave. E isso seria um grande erro. Esse prejuízo para a pessoa começar a ter um desequilíbrio, né, na sua saúde física mesmo. Ou seja, o demônio muitas vezes tentou até grandes santos que eram acostumados à mortificação e, uma vez acostumados com essa mortificação, mais do que acostumados, né? Mas virtuosos e iam crescendo, né, em ascese, aquilo que Padre José Forteia fala, que o demônio tem muito medo do asceta e muitas vezes mais do que dos místicos. Porém, o asceta é um asceta equilibrado, um asceta que é obediente. Se ele tem um diretor espiritual, se ele tem um confessor, ele vai seguindo as orientações, né? Porque algumas vezes, como eu ia falando, o demônio apareceu para Santa Gema Galgani, para São João Maria Vianney, querendo que eles fizessem ainda mais mortificações, mais penitências. Mas por que o demônio queria que eles fizessem isso? Para que eles ficassem fracos e não pudessem cumprir com as obrigações deles de Estado, né? Então o demônio queria fazer armadilhas e como eles eram muito santos, vez ou outra eles desmascaravam essa ação do demônio. Então nós não podemos ir para um extremo de penitência sem parar, né? Várias penitências e só ficar nisso, na penitência externa. Mas também nós não podemos ficar só na questão, não, a verdadeira penitência é a interior, a mortificação, é a renúncia da vontade, é matar nossa vontade própria. Isso é verdadeiro, mas eu não posso ficar só renunciando minha vontade própria, sempre, e nunca fazer nenhuma penitência, nenhuma mortificação exterior. Porque muitos ficam se justificando dessa forma, né? Não, eu já faço muitas mortificações interiores, Deus sabe meu coração, Deus não quer sacrifícios externos, Deus quer uma alma rendida. São palavras verdadeiras, mas não podem ser motivadas com a intenção de cobrir o nosso pecado no sentido de nos deixar acomodados. Porque muitas vezes a pessoa que fala isso direto, às vezes nem tem mortificação interior e nem tem mortificação exterior, nenhuma das duas. Isso vai atrapalhar demais a sua vida com Deus, porque ela nem se mortifica interiormente, nem se mortifica exteriormente. Então, esses dois extremos, né? E um grande remédio contra o orgulho é a obediência e também a vida de louvor, como eu já falei em outras lives, né? O louvor e a obediência. O louvor porque nós reconhecemos que tudo que nós temos é de Deus, é graça, nos foi dado. Não é porque eu sou bom demais, porque eu sou o cara, não. É porque Deus é bom e nos presenteia com seus dons. E a obediência porque vai nos orientando a regrar a nossa vontade, né? Que é tão desordenada. Vamos ler aqui o que Santo Afonso fala. Há duas sortes de amor, um bom e outro mau. O bom é o que nos leva a adquirir a vida eterna, para a qual Deus nos criou. O mau é o que procura os bens terrenos, com detrimento da nossa alma e com desagrado de Deus, nosso Senhor. Esses dois amores, de Santo Agostinho, edificaram duas cidades. A celeste é formada pelo amor de Deus elevado até o desprezo de nós mesmos, e a cidade terrestre, que é formada pelo nosso amor próprio, elevado até o desprezo de Deus. Vou dar aqui dois exemplos de obediência. Certa vez, Santa Rita, né, foi pedido para que ela aguasse um caule, um pau seco mesmo, assim, que era impossível que ele germinasse. E ela começou a aguar, e até hoje se tem essa árvore que ela não só foi fecunda, mas foi frutífera, né?
até hoje tem essa árvore que, por um milagre, brotou desse pequeno, como se fosse a gente chama hoje no Ceará aqueles pauzinhos secos, daquela madeira seca, e brotou dali. Então, um grande milagre. Certa vez também um discípulo de São Bento, que não sabia nadar, e aquele discípulo viu um jovem se afogando no rio. E São Bento pediu que ele fosse pegar a pessoa que estava se afogando. Então ele foi, e ele não sabia nadar, e ele caminhou sobre as águas e salvou o rapaz, pela obediência. Uma certa vez, também Santo Afonso tinha muitos dons místicos, né? Ele sempre levitava diante do Santíssimo Sacramento e pediram para ele ficar afastado lá da capela e ficar no quarto dele. Aí ele se sentiu muito atraído para ir à capela, o coração dele muito apaixonado por Jesus, e quando ele ia se arrastando pelas escadas, veio no coração dele o seguinte: é melhor estar aparentemente longe de Deus e obedecendo, do que estar aos pés de Cristo desobedecendo. Olha só o pensamento dele. É melhor estar aparentemente longe de Cristo, obedecendo, ou seja, ele estava longe, né, entre aspas, lá no quarto dele, do que estar aos pés, ou seja, diante do Santíssimo, e sendo desobediente aos superiores, né? Então isso é para a gente meditar um pouco, para ver como está a questão da nossa obediência. São Vicente Ferre, se eu não me engano, era ele. Agora, se eu não me engano, era ele. Se não for, me perdoe. Ele tinha também um grande dom, né, dos milagres. E uma certa vez, aconteceu que o superior dele proibiu dele fazer milagres, né? Entre aspas, né? Pediu para ele não fazer, para não chamar tanto atenção para ele. Mesmo ele não querendo, acabava chamando atenção para ele. E estava em obra, um local lá, e caiu um homem do alto. Aí São Vicente Ferre estendeu a mão e aquele homem parou. Na verdade, São Vicente Ferre nem viu, né? Mas estirou a mão. Espera aí. E eu vou chamar alguém. E quando ele voltou junto com o superior, aquele homem ainda estava pendurado, flutuando, como se fosse levitando, quando São Vicente Ferre estendeu a mão. Daí o superior dele falou: não, é impossível impedir que você seja um instrumento dos milagres de Deus. Ou seja, a santa obediência, né? Como é belo isso. Santo Afonso de Ligório vai falar que quando nós olhamos para alguns santos que desobedeceram e mesmo assim não pecaram, nós devemos admirá-los, mas em relação a essas desobediências, não devemos imitá-los. Ficou entendido? Porque teve santos que em algum momento teve que desobedecer. Isso é um mistério na vida daquele santo, né? Mas olhando aquele santo, nós não podemos dizer: não, aquele santo desobedeceu, então eu vou usar o exemplo dele para que eu desobedeça. Que você não é santo, nem eu, para querer usar esse exemplo, e porque nós não temos um estado de sabedoria e discernimento tão grande quanto aqueles santos, e nem a humildade, e nem a experiência mística que eles tiveram, né? Então, a esses santos nós vamos admirar, nós vamos venerar, mas nós não vamos imitar esses atos de desobediência. Continuando. Daí está a palavra de Jesus Cristo: se alguém quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo. A perfeição de uma alma consiste, de alguma sorte, nesta mesma abnegação, segundo o que escreve Santo Agostinho. A caridade cresce à proporção que enfraquece a concupiscência, e quando esta fica inteiramente subjugada, o homem torna-se perfeito. Isto é, quanto menos um deseja contentar suas paixões, tanto mais ama a Deus. E se nada deseja fora de Deus, então ama a Deus com perfeição. Entretanto, no estado presente da natureza corrompida pelo pecado, nos é impossível ficar inteiramente isentos dos ataques do amor próprio. Só Jesus Cristo entre os homens
e Maria Santíssima entre as mulheres foram deles imunes. Tiradas estas duas exceções, todos os santos tiveram que combater as más paixões. Deve ser, portanto, todo o cuidado da religiosa reprimir os movimentos desordenados do amor próprio. Nisto está, pois, segundo Santo Agostinho, o objeto da mortificação interior. É bem infeliz a alma que obedece às próprias inclinações. Nós temos por inimigos o demônio, o mundo e o amor próprio, ou seja, a carne. Mas o pior de todos é este último, a carne, o amor próprio, também chamado inimigo doméstico, segundo escreve São Bernardo. A gloriosa Santa Maria Madalena de Paz dizia: o amor próprio em nossa alma faz como o verme que rói as raízes da planta, pois a priva não só dos frutos, mas também da vida. Em outro lugar acrescentava: o traidor que mais temos que temer é o amor próprio, que nos trai com um ósculo, ou seja, com um beijo, assim como Judas fez. Quem dele se desfaz, vence tudo, ou seja, quem se desfaz do amor próprio. Quem não puder destruí-lo com um golpe, dele veneno. É preciso, pois, orar sempre ao Senhor como Salomão: meu Deus, não me abandoneis à mercê de minhas loucas paixões, que procuram destruir em mim o vosso santo temor e até a razão. Nossa vida deve ser uma guerra sem trégua. Ora, em presença do inimigo, é preciso ter sempre as armas nas mãos, para se defender, porque no dia em que deixar de combater será vencido. É preciso advertir mais que, por maiores que sejam as vitórias que alcancemos das nossas paixões, nunca deveremos depor as armas, porque elas nunca morrem, apesar de serem sempre derrotadas. São como as ervas daninhas, diz São Bernardo. Quanto mais se cortam, mais germinam, e lançadas fora voltam de novo. Fazendo-lhes guerra, conseguiremos ao menos reduzi-las a nos atacar mais raras vezes e com menor violência, de modo que possamos vencê-las mais facilmente. Um dia, veio um monge lamentar-se ao abade Teodoro, de que lutava com suas paixões. Havia 8 anos e não tinha podido extingui-las. O abade respondeu-lhe: ó meu irmão, tu te queixas de uma guerra de 8 anos, e eu, que já tenho passado 60 anos na solidão, e em todo esse tempo ainda não teve um dia em que não fosse perturbado por alguma paixão. Ou seja, o combate, ele é constante e ele é para todos. E é na guerra que se formam os verdadeiros combatentes. Como fala Santa Teresa, Deus dá os seus maiores combates às suas almas mais queridas. Os maiores combates às almas mais preciosas, né? Então, ela falava: não se mede o quanto Deus ama alguém pelo que ele lhe pede. Aliás, pelo que ele lhe dá, mas pelo que ele lhe pede. É o que Deus pede que a alma corresponda. Isso vai medir, né? Essa intensidade do amor de Deus. Claro, entre aspas, é uma forma de falar, né? Analógica. Medir, né? As paixões continuarão, pois, a molestar-nos. Mas diz São Gregório: uma coisa é ver estas feras fora de nós e ouvir o seu rugido. Outra é tê-las dentro de nós e sofrer e deixar que nos devorem. O nosso coração é um jardim, em que nasce sempre ervas selvagens e daninhas. É preciso, portanto, ter continuamente na mão a enxadinha da santa mortificação para se arrancar fora. De outra sorte, nossa alma será logo um matagal de abrolhos e urtigas. Vencei-vos a vós mesmos, domai o amor próprio, quebrai a própria vontade. Era a máxima de Santo Inácio de Loyola, a qual ele tinha sempre na boca e tomava como assunto ordinário de suas conferências,
familiares ou seus religiosos. Dizia ao invés que entre as pessoas dadas à oração, poucas há que se santificam, porque são poucas as que se aplicam a vencer a si mesmas. Ou seja, muitas vezes nós até rezamos, né? Mas nós não vencemos o nosso caráter. Às vezes o nosso caráter não é tão ordenado. Nós não vencemos os nossos desejos, as nossas mágoas, os nossos rancores, a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa preguiça, tantas outras coisas desordenadas dentro de nós. E é preciso deixar que Deus vá vencendo em nós. Quando nós vamos deixando que tudo isso tome conta de nós, nós vamos sendo escravos. Escravos do demônio, escravos do pecado. E vai nos levar a uma vida muito triste, muito infeliz, né? Continuando aqui. Dizia Santo Inácio, ao invés que entre as pessoas dadas à oração, poucas há que se santificam, porque são poucas as que se aplicam a vencer a si mesmas. Eis as suas palavras. De 100 pessoas de oração, mais de 90 não vencem a própria cabeça. Pelo que o santo preferia um ato de mortificação da própria vontade e muitas horas de oração. Ele preferia, né? Porque aqui está a tradução, tá, não é que está errada, mas tem algumas palavras a menos e a mais, né? Está errado, alguns pontos, né? Pelo que o santo preferia, ele preferia um ato de mortificação da própria vontade do que muitas horas de oração cheias de consolações espirituais. O abade Gilberto fazia esta pergunta para ele: para que serve ter fechado as portas da praça, se o inimigo interior, isto é, a fome, a todos aflige? Ou seja, às vezes nós vencemos várias coisas que estão fora de nós, né? Várias situações de pecado. Mas os pecados que estão mais escondidos, nós não combatemos. Vamos deixando que eles... Não, eu sou assim mesmo, eu vou viver assim, quem quiser que me aceite. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Os pregadores dizem que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Só não sei cantar, né? Isto é, para que serve mortificar os sentidos exteriores e fazer outros exercícios devotos. Lembre, aquilo que eu falei no início. Aqui não está condenando quem faz penitências exteriores, mas aqueles que somente fazem ela sem cuidar da penitência interior. Quando se isto é, para que serve mortificar os sentidos exteriores e fazer outros exercícios devotos, quando se conserva no coração alguma paixão, como o apego à própria vontade, ou a estima de si mesmo, a ambição, o rancor, ou outro inimigo semelhante, que põe tudo em ruína, do que adianta? No dizer de São Francisco de Borja, é a oração que introduz no coração o amor divino, mas é a mortificação que lhe prepara o lugar, tirando a terra que o impedia de aí entrar. É preciso extrair a terra que está no vaso, que se quer encher de água. Do contrário, vai-se à fonte e em vez de água vai-se trazer lama em vez de água. Ou seja, se você tem um vaso que está cheio de areia, você quer colocar água, você faz o quê? E se não tiver nenhuma planta dentro, né? Você quer colocar água para ela ficar limpa, você tira a areia, você lava, depois você coloca a água. Senão, vai sair só lama. O que o Senhor está dizendo? Quando nós queremos ser cheios de Deus, nós devemos nos decidir a romper com os nossos pecados. Nós não podemos ter uma vida dupla, uma vida em Deus e querer continuar o caminho de perdição, de prazeres, de pecado, né? Do prazer no sentido de pecados prazerosos, né? O padre Baltazar Alvares, a este propósito, dizia: a oração sem a mortificação é ilusória ou dura pouco.
Segundo Santo Inácio, uma alma mortificada se une mais a Deus em 1/4 de hora de oração, ou seja, em 15 minutos, do que outra em muitas horas. Ou seja, uma pessoa que sabe controlar os seus impulsos, os seus desejos, uma pessoa que procura silenciar na hora certa, não falar demais, não ficar explodindo, não ficar falando mal dos outros, uma pessoa que procura se dominar, mesmo que ela reze pouco, nem que seja 15 minutos, que é 1/4 de uma hora de oração, né? Se ela rezar 15 minutos bem rezado mesmo, e fizer isso, é melhor do que você passar várias horas rezando e não mortificar a sua vontade. É por isso que, ouvindo louvar uma pessoa, por se dar muito à oração, dizia: é sinal de que deve ser de grande mortificação. Ou seja, se uma pessoa reza muito, ela deve se mortificar muito. O nosso problema hoje é que nós queremos rezar muito e se mortificar pouco. Há religiosas que fazem muitas devoções, muitas comunhões e muitas orações, com jejuns e outras penitências corporais, mas descuidam de reprimir certas paixõezinhas, por exemplo, certos ressentimentos, certas aversões, certas curiosidades e afeições perigosas. Não sabem vencer-se para suportar algumas contrariedades, desapegar-se de certas pessoas, sujeitar-se à obediência e à vontade divina. Aqui é um pouquinho do livro A Verdadeira Esposa de Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Um abraço.